Boa noite, a paz seja convosco. Glória a Deus. Agradeço a bondade e misericórdia do Senhor. E nós vamos ouvir mais uma porção desta palavra gloriosa. Amém? Que se encontra aqui no Evangelho de João, capítulo 3, que fala aqui, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, que o Espírito Santo venha me ungir para falar as verdades, falar o que Ele quer falar comigo e conosco e através de mim. Me unja para falar e unja cada ouvinte para visualizar, ouvir, crer e ser salvo e revestido de poder. Amém? Aqui nos encontramos com um texto que é muito conhecido, a gente fala muito esse versículo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Assim, sempre eu fico buscando do Senhor, pedindo a Ele compreensão das verdades, da profundeza do que Ele fala, que o Espírito Santo inspirou. O que é que Ele quis dizer? Que só a gente ler já é muita coisa, mas tem muito mais conteúdo que o Espírito Santo quer nos revelar. E um deles, que assim eu fui buscando de Deus, é quando ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus não era visto por ninguém. Ele fez todas essas maravilhas, mas ele não era visto por ninguém. Ninguém havia visto Deus. Como compreender que verdadeiramente Deus amava a sua criação e que Deus existia? Se bem que é uma coisa assim confusa, imaginar uma vida dessa, um mundo desse tão maravilhoso, sem ter um autor, sem ter alguém que criou. Não existe isso. Mas na cabeça dos mortais e trabalhadas por demônios para sufocar a verdade de Deus, como diz ali em 2 Coríntios capítulo 10, né? Que fala, né, que a arma da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a demolição das fortalezas, demolindo toda altivez e demolindo todo o conselho e toda altivez contra o conhecimento de Deus. Então, a altivez, que é um espírito de arrogância, de achar que já se sabe, ou de negar o que sabe, para se mostrar que sabe, que pode, que com o seu saber, com o seu livre-arbítrio pode pensar o que quer, realmente poder pode, só não pode provar, só não pode desfazer, ou seja, só não pode anular. Pode em palavras dizer, mas de fato, de verdade, não vai anular Deus como Criador, certo? Bom, então eu, buscando do Senhor, compreendi. Então Deus que não era visto, qual a prova que Deus poderia dar para a humanidade que Ele amava, que Ele era esse Deus Criador, que Ele ia se manifestar de uma maneira que os mortais vissem e continuassem vivos buscando Ele? A ideia mais brilhante e brilhosa, um plano infalível e maravilhoso, foi o próprio Deus se fazer homem e vir habitar entre nós. A maior prova de que esse Deus que criou e que não foi visto criando, jamais poderia, né? Primeiro Ele fez todas as coisas para depois nos fazer. Nós somos seres criados que temos uma consciência de compreender que existe Deus. Temos a eternidade dentro de nós, como diz ali no livro de Eclesiastes, né? Que Ele colocou a eternidade dentro de nós. Então,
Então, como é que esse Deus vai dar prova que ele ama a gente? Como é que ele iria? Então, como diz aqui em João capítulo 1, e o verbo, no princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Isso aqui não são meras palavras que foram colocadas, não. Isso aqui é a realidade. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E ele se fez carne e veio habitar entre nós, como diz aqui no mesmo capítulo 1 de João, do Evangelho de São João, versículo 14, que dizia: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui é a realidade desse versículo, porque Deus amou o mundo, Deus se revelou como Deus Senhor, como Deus Salvador, como Deus que perdoa os pecados. Então a melhor forma que ele quis e que era importante para os mortais, para a primícia de sua criação, que somos nós, os seres humanos, somos os únicos seres que somos a imagem e semelhança de Deus. Ele nos ama tanto, ele prova que ama tanto, que ele é verdadeiramente, que a essência dele é amor, que ele é amor, que ele se fez carne. E a Bíblia, João também vai contando que ele, e Paulo que diz, que ele não usurpou. Não teve como usurpação ser igual a Deus. Ele veio manifestar que era Deus. Porque nenhum homem na terra, nenhum ser humano teria tamanho amor, teria tamanha autoridade e poder para se fazer homem sozinho, para se fazer homem sem intervenção de um homem, de uma mulher, e ser o Salvador, manifestar Deus. E ali Jesus, ele é a personificação de Deus. Jesus é a imagem do Deus que fez os céus e a terra, que estava invisível aos nossos olhos, nus e humanos. Então, por que Deus amou o mundo? Sim, o que foi que fez Deus fazer tudo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele veio se fazer carne para nos resgatar, para comungar conosco, para falar a nossa linguagem, sentir o que a gente sentiu na pele, para experimentar, para conviver com a sua criação, de maneira que sua criação fosse completamente envolvida pela realidade desse versículo. Aí ele diz: porque Deus amou o mundo. De que maneira? De tal maneira que ele se fez homem, que ele se fez carne, que ele veio provar que ele era aquele Deus amoroso que fizera todas as coisas, inclusive nós, seres humanos. E aí é tão real e verdadeiro, e Jesus é 100% humano, como é 100% Deus, que a mente humana não consegue entender a profundidade de quem Jesus é. Até são tantas ideias malignas que se fala de Jesus, tantas ideias que não tem nada a ver, porque entende-se Jesus pelo prisma humano. Jesus era Deus, 100% homem, 100% Deus. Não abdicou, não viveu usando os atributos dele como Deus. Ele era tão justo, ele amou tanto, que ele se humilhou até a forma de servo. E não usurpou ser igual a Deus, mas se conteve em ser simplesmente humano. Simplesmente humano no sentido de ser humano. Que ele não é simplesmente, ele é dos humanos, ele é o mais humano. Ele é o único humano verdadeiro e que é Deus.
e que o amor dele é tão grande que não tem na terra, nunca teve, nunca terá ninguém, nem história alguma inventada, que tenha um Deus com tamanho amor. Então ele veio se materializar, o amor se materializou em forma humana, como homem, para demonstrar amor. Quando Jesus estava andando ali com os discípulos, quando ele veio há mais de 2000 e tantos anos atrás, ele fluía em tanto amor. Ele viveu até quando ele repreendia, até quando ele repreendia, que falava palavras de repreensões, ele o fazia com amor. Porque quem ama, corrige. E aí, o apóstolo João, cheio da presença de Jesus, cheio do Espírito Santo, aí diz assim: porque Deus amou o mundo, nenhuma mente humana consegue entender que amor é esse. Como foi que ele amou desse jeito? Ou para que ele amou desse jeito? Por que ele amou desse jeito? A criação é dele. E ele fez os seres humanos a imagem e semelhança dele. Portanto, ele não vai ficar feliz de ver sua criação, a coroa da sua criação. Da criação, o mais importante é o ser humano perecer. Então ele diz assim: porque Deus amou o mundo. Amou sim. Qual foi a prova que ele deu? O amor dele era tão intenso, é tão inexplicável, não tem palavras para descrever esse amor. Então ele descreveu através do seu Espírito Santo, expressou muito bem expressado. Porque Deus amou o mundo. Deus ama. E na mente de muitas pessoas que não compreendem o que é o amor de Deus, que não conhecem Jesus, nem ouvi falar de Jesus nos filmes, não. É de conhecê-lo na intimidade, na comunhão, na palavra, nas ministrações, na oração, no jejum, no orar em línguas, andando com Ele, se apegando a Ele, tendo o prazer de tê-lo como sua companhia. Aí ele diz assim: porque Deus amou o mundo. E aí o mundo não entende, porque ele disse: ele veio para o que eram os seus, que eram os judeus, eles não receberam, mas todos quanto receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de tornar-se filhos de Deus. Olha que honra. Aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, deu de si. Ele tirou das suas entranhas o seu melhor, que foi seu Filho. Ele fez seu Filho ser gerado no ventre de uma virgem, que era a serva dele, que viria como ser humano e tinha que passar todos os trâmites legais de um nascimento, de uma gestação, de ser gerado. Eu acho isso muito profundo. O Deus Todo-Poderoso na cabeça de um mortal comum. Por isso que muita gente não acredita. Não acreditava e não acredita que Jesus era Deus. Que é incabível um ser humano ser Deus. Quer dizer, o Deus verdadeiro, porque deuses, eles inventam aí um bocado de gente, eles fazem de Deus. Eles podem admitir e titular pessoas humanas, celebridades, pessoas humanas que fazem algumas coisas ou não fazem, ou pensam que são alguma coisa e dá o título de deuses. Mas ser Deus não é um título. Ser Deus, ele não foi feito Deus, ele é Deus. Ele é Deus. Ele sempre foi, é e sempre será Deus. Como é que é isso? Não quero nem saber. Só em saber que ele é Deus e que ele tem nos segregado tantas maravilhas sobre ele, sobre a criação, que já me basta confiar. E dentro dessa confiança, na nossa mente limitada, na minha mente limitada de humano,
eu não procurar entender, procurar aceitar. Que é uma das coisas da altivez do ser humano é querer entender Deus. Deus, ele quer ser amado, respeitado e aceito. Porque aqui a nossa mente não vai ter capacidade de entender. Ele é tão Deus que a gente só tem que crer nele. E aí ele diz, porque Deus amou o mundo. Então, como eu disse, então muitos seres humanos, não todos, mas muitos em vários lugares do mundo, aí não acredita que Deus é amor. Não acredita que Jesus era Deus. Por quê? Porque as pessoas têm uma ideia de amor, uma pessoa que ama, fazer o que elas querem. Serem tolinhas, bobinhas, aceitar tudo que as pessoas querem e acha que se submeter, porque se não fizer do jeito que a pessoa quer, então você não me ama. Se você me amasse, você fazia isso. E geralmente quando a pessoa faz isso, é ameaçando fazer algo que não deve fazer. Que não é algo normal, legal diante de Deus. Se você me amasse, você se entregava a mim. Se você me amasse, você fazia sexo. Se você me amasse, você matava. Se você me amasse. Sempre, na maioria das vezes, quando você faz esse tipo de ameaça, de palavra, de conversa, sempre nessa conversa tem uma malignidade. Nunca é assim, nunca é verdadeiramente o amor, porque o amor é muito diferente do que o amor de Deus, e que Ele quer que a gente ame a Ele e às pessoas, é totalmente, completamente contrário, completamente antagônico à realidade do que o ser humano pensa de amor. Mas Deus amou e ama. Ele amou que deu. Ele não emprestou seu filho, ele deu. E quando deu para que o filho fizesse tudo, inclusive morrer. Que morresse daquela morte terrível. Terrivelmente terrível, de maneira terrível, e que era necessário, porque é assim eram os nossos pecados, são os nossos pecados terríveis. Terríveis. E cada coisa que Jesus sofreu equivale o como, quando, quanto que nós somos pecadores terríveis. E que só a graça de Cristo nos suporta, nos perdoando, que entra nesse pacote maravilhoso aqui. Porque Deus... Primeiro começa dizendo, porque Deus, quer dizer, não foi o homem, não foi invenção do homem, não é invenção de alguém que escreveu um livro revelando o texto, dizendo que Deus falou e quando não é verdade. Não estou falando que Deus não usa também, não revela coisas maravilhosas que escrevemos em livro, não é isso. Eu estou falando de pessoas terem mentiras, invenções e dizerem, não, foi Deus, eu sou Deus, foi o Deus tal, foi o Deus tal, foi o Deus tal. Quando na realidade começa esse versículo, porque Deus, que Deus. Aí ele vai explicar que Deus é. Aí ele vai dizer que é o único, porque Deus amou o mundo. Aí ele já vai dizer que Deus é esse, o Deus que fez o mundo. Ele amou. Então, por que ele permite o ser humano acontecer coisas na vida do ser humano? O ser humano quer fazer coisa, o ser humano quer desviar seu alvo de Deus? Não significa que Deus não ame, não significa que isso não é amor. Ele ama tanto que ele deu o livre-arbítrio. Ele ama tanto que ele respeita tudo que é contrário a ele. Não significa que ele vai assinar embaixo. Não significa que ele vai abençoar. Não significa que ele vai passar a mão na cabeça, não, porque somos seres legalmente responsáveis pelas nossas decisões, somos cidadão. A pessoa é cidadão. O que é um cidadão? É alguém que responde moralmente, que responde pela sua... Ele tem responsabilidade pela sua vida, ou seja, é responsável pelas suas atitudes e seus compromissos morais, legais. Não precisa que uma outra pessoa venha tomar a sua responsabilidade quando aquela pessoa totalmente, legalmente, mentalmente, completamente
normal e que tem consciência plena do que está fazendo ou do que não quer fazer, que Deus manda. Então, porque Deus, então quem foi que amou o mundo? Agora as pessoas acreditam em tudo que é mentira que o diabo inventa, que ama, que é amor, que é amor, que é amor. Em nome do amor, o diabo e as pessoas inventam coisas, elas acreditam, mas não querem admitir que Deus amou o mundo. E que, de que maneira ele amou? Ele ficou, eu amo o mundo, e ficou de braço cruzado lá olhando a terra e a terra se acabando. Não, tal maneira inexplicável, tal maneira que ninguém na terra iria e nem ama assim, só Ele. Ele é que nos capacita a amá-lo e amar as pessoas. E quanto menos amarmos a Deus e obedecermos, menos somos capazes de amar os seres humanos. Porque Deus amou. Quem foi que amou? Quem foi que foi primeiro? Deus. Surgiu dele. Foi Ele que inventou. Foi Ele que inventou amar as pessoas. Foi Ele que resolveu demonstrar quem Ele era, porque Ele é amor. Ele é amor. E Ele amou o mundo. E Ele ama o mundo, que está dentro do pacote de amor. Por quê? Porque quando Ele fez o mundo, Ele fez porque amava. Então todo o processo, tudo que Ele fez, foi por causa do amor. Mas manifestou há mais de 2000 anos, 2022 anos atrás, quando esse amor foi visivelmente, começou a ser processado dentro do ventre de Maria, pelo Espírito Santo. Gerado pelo próprio Deus, Espírito Santo. Que Deus amou o mundo de tal maneira. Então é mentira quando o diabo fica dizendo, as pessoas ficam revoltadas quando eu tenho ódio de Deus. Deus amasse, as pessoas não ficavam doentes. Deus amasse, as pessoas não morriam. Se Deus amasse... Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Que quando conhecemos o que Deus fez, provando que nos ama, então é descartado toda a mentira do inferno. E toda a ideia errada que a gente tem de Deus. Então, porque Deus amou o mundo, foi Deus que amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele não tinha outra coisa para dar. Peraí, coisa não ia resolver. Tinha que ser Ele mesmo. Coisa nenhuma, objeto nenhum, palavra alguma poderia provar que Ele amava, que Ele amou o mundo. Ele tinha que vir em forma de carne. Quando manifesta em Jesus, que flui nele, as virtudes do Espírito Santo, as virtudes de Deus. Quais? O amor em forma de cura, o amor em forma de perdão, o amor em forma de restituição de membros, que isso não foi somente na época de Jesus. Jesus veio fazer isso e Ele é Senhor e continua fazendo naqueles que creem. Como diz ali no Evangelho de Marcos, os dons é para quem crê. Só que não fala com essas palavras, fala que aquele que crê fará os milagres do Senhor. Esse crer não é só dizer não, que eu creio. Mas você permite, com essa crença que você tem, de Deus lhe usar ou de ver pessoas Deus operando através dos dons? Tem muita gente que não crê. Tem muita gente que diz que crê, mas não crê. Porque quando a pessoa crê, como diz as Escrituras, flui. Flui o quê? O que flui? As virtudes do Espírito Santo, as virtudes de Jesus. Aí Jesus disse, eu estou sentindo que saiu virtude de mim. Ou seja, que tem pessoas, é como o leite da mãe. O bebê, ele sente o cheiro do leite da mãe. E quando ele sente o cheiro do leite da mãe, geralmente o corpo da mãe, o leite já vai saindo. É o fluir. A mãe tem leite para suprir a necessidade. Assim é o Espírito Santo, assim é Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Fica com essa palavra. E eu conto com você. Olha, dá o seu like, se inscreve, dá o seu joinha, transmite e compartilha. Realmente o número 7 é o número da perfeição. Começa por aí, enviando para 7 pessoas preciosas e para que juntos possamos ouvir essa palavra, não somente e orar, e juntos orarmos e jejuarmos para que Deus abra as portas do seu milagre. Eu conto com você, desde já agradeço a cada um que deu o seu like, que se inscreve. E não somente visualize, mas assista, ouça e creia. Em nome de Jesus, eu te abençoo nesse canal maravilhoso que o Senhor nos deu. Querido Deus, eu aqui apresento você que ainda não é o servo do Senhor. Você que passa, olha o canal, só faz olhar e não clica. Que o Espírito Santo te unja para você não somente ver, mas se interessar, partilhar, assistir, ouvir, ser abençoado, ter paciência. Eu abençoo você. Que o Senhor, o Espírito Santo te unja para ouvir, para dar seu clique, para se inscrever, para passar para outras pessoas e para ter prazer de estar nesse canal. E que unja cada um de vocês para ouvir e me unja para falar e me unja para compartilhar. Em nome de Jesus, você que ainda não acredita que Deus é amor, que Jesus é Deus, que na sua mente limitada você acha, porque ele é homem igual a você, igual a mim, que nenhum homem pode ser perfeito, realmente nenhum homem pode ser perfeito. Mas Jesus, ele já veio perfeito. Ele já foi gerado perfeito, porque ele é Deus. Que você se arrependa, entregue sua vida a Jesus, peça perdão, diga: Jesus, me ajude a crer. Me ajude a crer que o Senhor me ama de tal maneira, que o Senhor mesmo veio em forma humana, sendo, não para ser qualquer um homem esbagaçado pela vida, veio um bagaço, né? Que tinha um filme aí, que o homem caía lá de cima, eu não sei, até um filme americano, não sei nem o nome, eu tinha horror aquele filme. E ele caía de lá de cima, no lugar que ele caía, furava a terra. Ele vinha um homem à toa, vinha um homem todo mendigado, mendigo. Esse daí foi que ele caiu. Ó, quem caiu de lá de cima foi Satanás, ele foi derrubado. Jesus não caiu, Jesus desceu. Jesus foi colocado pelo Espírito Santo. Ele não caiu, porque ele não era para cair, porque ele não tinha por que cair. Ele não era caído. Jesus era Deus. Ele foi colocado no ventre de Maria, que lindo. Eu amo isso de Jesus. Eu amo isso do Espírito Santo. Eu amo isso de Deus. Então entrega a tua vida, se arrepende dos teus pecados e fala: Senhor, me ajude a te conhecer. Me perdoe porque eu não acredito que tu és Deus, Jesus. Mas porque eu não acredito não significa que o Senhor vai deixar de ser quem o Senhor é. E me ajude a te reconhecer como Deus, como aquele que é o único capaz de me salvar, porque o Senhor é a própria salvação. Perdoa os meus pecados, entrego a minha vida a Ti, me arrependo, em Teu nome, Jesus, eu entrego. Jesus, recebe estas vidas e escreve o nome no livro da vida, confirma, entrando dentro dessas vidas e enchendo com o Espírito Santo, batizando-as e levando-as a ter um compromisso de salvação contigo. Eu te agradeço. E você, que tem dificuldade de acreditar que Deus te ama, que Deus ama, porque limitações, problemas, dificuldades, entendimento errado, falta de Bíblia, falta de conhecer Jesus. Sabe, todo crente precisa conhecer Jesus. Todo crente precisa aprender a conhecer Jesus pela palavra. Todo crente precisa se aprofundar na palavra, se aprofundar em Jesus, conhecer tudo que Jesus era, que foi permitido a gente saber, escrito, e através do Espírito Santo a gente se aprofundar em conhecê-lo como ele é, que está além da letra. A letra mata, mas o Espírito vivifica, o Espírito da vida. Aleluia, eu te agradeço, eu abençoo este canal e te agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe.